O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho meu bem-querer. Palavra da salvação. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Meus irmãos, nós ainda estamos no tempo do Natal. Geralmente é essa época do ano, a gente já desmontou o presépio, né? Já desmontamos ali o nosso, talvez nas casas de vocês também, a não ser que a gente esquece, né? A gente esquece, o presépio fica montado. Ih, rapaz, tem que desmontar o presépio, está montado ainda. Eu não tirei as luzinhas ainda lá na árvore que eu botei lá em casa, preciso tirar. Mas, enfim, o tempo do Natal mesmo, ele termina hoje, na festa do batismo. Então, se estende depois da Epifania, ou seja, da festa dos magos, que é dia 6, mas no Brasil a gente comemora no primeiro domingo depois do dia 1º, e termina hoje com o batismo. Assim a gente fecha essa festa, esse tempo do nascimento de Jesus e do início da sua missão. E assim, a partir do próximo domingo, a gente volta ao tempo comum. Ou seja, o batismo também tem esse papel assim, de inaugurar o ministério público de Jesus. Ele como que distingue dois momentos: a vida escondida de Jesus, 30 anos ali vivendo como carpinteiro numa cidade sem importância como Nazaré. E isso é expressivo para nós também, né? A maior parte da vida de Jesus foi vivida assim. Jesus ganhava o pão como? Com o suor do seu rosto, com a sua profissão que aprendeu do seu pai na sua cidade, e não multiplicando pães. Nunca usou o seu poder em seu favor. Não caiu na tentação de Satanás de transformar pedras em pães. Nunca usou, né, o seu poder em benefício próprio, mas sempre em nosso favor. Isso foi a vida inteira de Jesus. Há um autor, um santo, que diz que Jesus deu mais glórias a Deus em 30 anos de obediência e de vida escondida na sua cidade do que em 3 anos com milagres e prodígios, espantando e admirando a todos. Isso de fato faz sentido, né? E o batismo então marca ali o início da vida pública de Jesus, quando ele é apresentado, digamos, ao povo por João Batista. Que missão teve João Batista? A gente viu ele também muito presente aqui no tempo do Natal, desde antes, desde a preparação, o nascimento de João Batista também, ele aparece bastante. E aqui é como se ele estivesse passando o bastão, né? Ele passa o bastão então para Jesus. Diz aqui que o povo, na expectativa, achava que João era o Messias. Todo mundo tinha no seu coração essa expectativa. E João já se antecipa. Ele não usa desse engano das pessoas também em benefício próprio, também não olha para os seus interesses, mas para a verdade. E ele já se antecipa e diz: eu não sou aqueles que vocês pensam que eu sou, né? Batizo vocês com água, mas virá alguém que vai batizá-los no Espírito Santo e no fogo. O fogo, uma imagem do próprio amor de Deus também. O Espírito Santo, esse fogo que repousou sobre os apóstolos em Pentecostes, esse fogo que ilumina a nossa inteligência, aquece nossos corações. A gente, na invocação ao Espírito Santo, pede, né, que ele envie um raio de sua luz, aqueça
os nossos corações no seu amor, né? Então, esse é aquele que ele está preparando, o caminho e vai anunciar. E aí Jesus então vem e ali ele recebe ali a sua missão, a essa passagem para Jesus, né? E diz aqui que enquanto o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. Também ele, mesmo sem precisar, um batismo de conversão, um batismo para o arrependimento dos pecados, preparando o caminho para Jesus. Então ele, em princípio, não precisaria ser batizado. E a gente sabe que, num outro texto, João chega a dizer isso para ele, falou, eu que devo ir ao Senhor, eu que devo ser batizado pelo Senhor, e o Senhor vem a mim? Ele falou, não, mas deixa para que se cumpra toda a justiça. E Jesus mergulha ali nas águas do Jordão, junto com todo o povo, mesmo sem precisar de um arrependimento ou de uma conversão. Qual é a reflexão que eu faço, né? Por que Jesus se deixou batizar ou se fez batizar? Primeiro, porque assim ele legitima, ele confirma a autoridade de João Batista, como aquele que preparou o caminho para ele. Ele mostra para todos ali os seus discípulos, para toda a multidão, a importância também dessa preparação e do batismo de João, isso não há dúvida. Até Jesus foi batizado por João Batista. Então, esse é um aspecto. E segundo, que eu vejo também ali, de uma maneira simbólica, como uma imagem, justamente nesse sentido, lá no Antigo Testamento, é Moisés quem liberta o povo da escravidão no deserto, lá no Egito, e atravessa o Mar Vermelho e os conduz, né, pelo deserto até a Terra Prometida. Moisés, então, ele vai à frente do povo também no Mar Vermelho. Ele também atravessa a frente do povo. Mas Moisés, por isso que Moisés é uma boa imagem para Jesus. Moisés não era escravo no Egito. Ao contrário do seu povo, o povo hebreu era escravo. Quando o povo hebreu começa a crescer muito no Egito, que eles tinham vindo desde José do Egito, né, com José com seus irmãos, e chamou Jacó, eles começaram a crescer muito, passaram muitas gerações, 400 anos, o povo começou a crescer extraordinariamente, subiu um faraó que não conhecia José, e começa ali a perseguir, né, os hebreus, os filhos dos hebreus, e mandar matar, inclusive, os meninos, né, que nasciam ali. Olha a sanha assassina ali do faraó, com medo de fantasma, né, com medo, os hebreus vão se voltar contra nós, enfim. Nesse momento ali, a mãe de Moisés, né, uma jovem, quando ela tem o menino, ela o esconde ali num cesto, né, e coloca ali à beira do Nilo. E a filha do faraó, que vai lá no rio com as amigas, vê o neném e fala, é um menino dos hebreus. Ela se compadece, ele gosta da criança e pega a criança para si. E Moisés, se a gente for ver lá, então, no livro, né, do Êxodo, ele foi criado no palácio do faraó, junto com o filho do faraó, tinha todas as regalias, todos os benefícios, não era escravo, mas ele sabia que o seu povo era escravo, ele via, e de vez em quando ele saía, ia lá no bairro dos hebreus e tudo, e via o seu povo sofrendo, escravizado. Então Deus o suscita ali para que ele liberte o seu povo, e ele aceita, ele diz sim. Depois a carta aos hebreus vai dizer, Moisés preferiu sofrer as agruras do seu povo, junto com o seu povo, a reinar ali no palácio, né, sem o seu povo, assim, ignorando as dores dos seus irmãos. Por isso Moisés é uma boa imagem de Jesus. Moisés também não precisava atravessar o Mar Vermelho e fugir pelo deserto da escravidão, ele não era escravo, ele tinha todas as regalias, mas por causa dos seus irmãos, olhando o interesse deles e não seu, ele vai à frente do povo e os liberta, né, comandado ali por Deus. Assim também Jesus. Jesus não precisava ser libertado da morte, nem do pecado, nem nada disso, e por causa disso não precisava morrer na cruz, não precisava ser batizado, não precisava de conversão, mas ele faz esse caminho conosco, justamente para abrir um caminho e para que nós vamos atrás dele. Então, mesma coisa, assim como Jesus não precisava morrer na cruz, também não precisava ser batizado. Então, o batismo de Jesus aponta para todo o ministério público que ele está iniciando aqui nesse momento. Então, ele vai batizar vocês no Espírito Santo e no fogo. Quando Jesus recebeu o batismo, enquanto rezava, o céu se abriu. Uma imagem forte aqui também. Porque, na verdade, o céu vai se abrir é na morte e ressurreição de Jesus. Ali, de fato, vencendo a morte, Jesus abre para nós a vida eterna. O que mudou com a morte e a ressurreição de Jesus foi a nossa morte. Isso é que mudou fundamentalmente com a vida e o ministério de Jesus no mundo.
Se a gente parar e pensar, o que Jesus mudou no mundo, né? Ele deu um bom exemplo, contou histórias bonitas, parábolas interessantes, ele curou alguns doentes, falou de amor, né? Ressuscitou até alguns mortos, mas e aí? No mundo continua havendo guerra, continua havendo violência, injustiças, as coisas continuam iguais. O que mudou com Jesus? O que mudou foi isso. Antes de Jesus, a morte era o fim da vida. Depois de Jesus, a morte é o seguimento de Jesus. Porque ele morreu, nós morremos com ele. Ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar com ele. Ele abriu para nós um caminho de vida eterna. Isso está representado aqui nesse céu que se abre. Abriu para nós o céu. Então, Jesus mergulhado no Jordão é uma imagem do mergulho que Jesus vai fazer no Vale da Morte. O verdadeiro mar vermelho da sua paixão, ele é mergulhado e ele sai com vida da morte, do Vale da Morte. E nós, então, mesmo que eu passe pelo Vale da Sombra da Morte, nenhum mal temerei. O Senhor vai à minha frente, ele me conduz com segurança. Então, nós vamos com ele prepara para nós um banquete, que nem o Salmo que a gente já conhece. Então, Jesus, o céu se abriu, o Espírito Santo desce sobre Jesus. Aqui a gente vê a Trindade também. O Espírito Santo que vem como pomba, né? Esperança de vida eterna, de plenitude. Está simbolizado lá na Arca de Noé, quando as águas baixam, olha aí a água também, lá na Arca de Noé. Quando as águas baixam, né, que Noé sai com sua família das águas. Noé também é uma imagem de Jesus, pela sua obediência, sua fidelidade a Deus, né? Então, vem uma pomba trazendo um raminho de oliveira no bico. Esperança, né? Já tem uma planta ali, sinal de que as águas baixaram. Então, esse ramo de oliveira é um sinal da unção, né? O óleo, o azeite, a consagração ali, aquela pomba, então, representada aqui, o Espírito Santo que desce como pomba sobre Jesus. E a voz do Pai, então a gente vê toda a Trindade, vemos Jesus aqui, o Espírito Santo e a voz do Pai, naquele céu aberto. Tu és o meu filho amado, em ti ponho meu bem-querer, em ti ponho todo o meu amor. Então, Jesus é o Filho amado do Pai, e o Pai confirma que a autoridade do seu Filho. E aí, assim, como que inaugura, como eu falei, o ministério de Jesus. E é claro que celebrar o batismo de Jesus recorda também o nosso batismo. Nosso batismo. Jesus que veio para nós, que fez esse caminho, foi à frente justamente para se unir a todo aquele povo que precisava de arrependimento e conversão e que se fez batizar por João Batista. Então, unindo-se aquele povo, ele vai à frente, como Moisés foi à frente do povo. Então, o batismo de Jesus aponta para o nosso batismo. E nós, quando somos batizados, também o Pai diz essa palavra para nós: você também é meu filho, minha filha, muito amado, muito amada, em ti também eu ponho meu bem-querer. Então, celebrar o batismo de Jesus é celebrar a nossa comunhão com Ele, e essa esperança de vida eterna que Ele abre para nós. Eu queria fazer menção também aqui, a primeira leitura, tem um texto tão bonito, né, de Isaías, falando sobre esse enviado, servo do Senhor que vem para nós, e diz aqui que ele não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega. Olha que bela imagem essa. O que é quebrar uma cana rachada, né? Uma cana já está rachada, acaba de quebrar. Não, ele não quebra uma cana rachada, como que ele cuida dela, ele pensa ali e deixa ali, faz o possível por aquela cana. Não apaga um pavio que ainda fumega. O pavio está quase apagando, fumegando ali, ele não apaga, ele protege, ele cuida para aquele pavio crescer, né? Para aquele fogo acender de novo. É Jesus conosco, nós somos essa cana rachada, nós somos esse pavio que às vezes está quase apagando ali a nossa fé, o nosso ânimo. Jesus não desfaz de nós, não vira as costas, mas vem até nós, cuida de nós, né? Então, nos protege, nos defende. Então, o batismo é justamente isso, esse sinal da nossa comunhão com Jesus. Ele vai à nossa frente, o Pai diz essa mesma palavra para nós: você também, meu filho, minha filha muito amada, em ti também está o meu bem-querer. Hoje, meus irmãos, nós vamos fazer a nossa profissão de fé de uma maneira um pouco diferente, né? A gente sempre faz, né? Quando termina a homilia aqui, o padre fala: vamos professar a nossa fé, não é isso? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, né? A fé é uma expressão do nosso batismo. Aliás, o contrário, o batismo é a expressão da nossa fé. Aquele que abraça a fé, que adere a Jesus, que confia nele, nas suas palavras, pede o dom do batismo e ingressa assim na igreja.
entra nessa grande barca que é a igreja, a barca de Jesus, né? Atravessando aí os mares do mundo. Então, o batismo é o nosso vínculo com a igreja. O que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo, o povo de Deus. São os batizados, aqueles unidos a Jesus, né? Que têm a fé em Jesus. Então, a fé e o batismo estão muito unidos. É como que o certificado da nossa fé é o nosso certificado do batismo. Por isso, hoje, como a gente está celebrando o batismo de Jesus, recordamos o nosso, nós vamos renovar as nossas promessas batismais. É assim que a gente vai professar a fé de uma maneira um pouco diferente. Depois eu vou fazer a aspersão com a água benta, aspergindo a toda a comunidade com a água benta, que recorda o nosso batismo sempre. Quando a gente vê água benta, o que é água benta, né? Não é um amuleto, não é uma coisa assim, ela recorda o nosso batismo. Aquela água lembra que nós também passamos pelas águas, fomos batizados, né? E nos unimos a Jesus. Então,